Fonte Viva, mensagem de nosso Emmanuel, psicografia de nosso querido Chico, cujo título é Não Duvides. Emmanuel vai buscar numa orientação de Tiago o seguinte versículo: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Permitam-me ler outra vez. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra, entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora. Porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Eu gostaria que nos recordássemos da serenidade de alguns minutos, em que a nossa mente se tranquilizou pela oportunidade da acalmia, da serenidade. Nesses instantes que precederam a leitura, a nossa mente estava tranquila e serena. E agora, os nossos pensamentos foram elevados para o contexto da confiança. A confiança em nós, no futuro, a confiança nas leis divinas, em Deus nosso Pai. Nessa harmonia, vamos buscar a figura excelsa de Jesus e colocá-lo em nossas mentes, porque nos faz bem sentir a presença de quem nos ama, de quem tanto fez e continua a fazer por nós. Esse amor divino é um convite para que o acompanhemos nas mudanças, no crescimento, na redescoberta muitas vezes de nós próprios. É esse grande amigo, o meigo e doce Rabi, Jesus de Nazaré. Mestre querido, viemos aqui nesta manhã
encontrar a harmonia necessária para o enfrentamento, esse enfrentamento necessário, muitas vezes, para olharmos para as nossas dificuldades e, sob tua orientação e consequente companhia, desenvolvermos as nossas melhores emoções para atender a esses desafios. Por isso aqui estamos, Mestre. Mesmo que muitas vezes, diante de tua presença, sempre marcante, não nos apercebamos que temos em mãos tudo o que é necessário para o nosso progresso, para atendermos aquele que está conosco no dia a dia, para atendermos a nós próprios. Muitas vezes não nos apercebemos, mas hoje desejamos aclimatar a nossa alma para acolher-te, deixarmos-nos envolver pela tua paz. E uma rogativa, Senhor, na certeza de que estás conosco, que estamos concentrados, buscando a tua luz, pedimos-te que aquilo que produzirmos de bom nesta manhã sirva a outros irmãos nossos. E especificamente, Senhor, aqueles que procuramos ajudar na saúde, na emoção, sejam os primeiros a receber. Estejam eles aqui no plano físico ou na espiritualidade. Que recebam através do nosso apelo, do auxílio, que eles recebam também o nosso abraço de alegria e confiança, dizendo-lhes em tua companhia, Jesus, que os amamos e que lhe desejamos todo o bem e que, como nós estamos a conseguir, eles também conseguirão. Que a tua paz permaneça conosco, Jesus. E assim damos por iniciado o encontro desta manhã. Bem, eu tenho uma notícia para vos dar logo cedo. Quem não estiver bem, vai ficar. Vai mesmo. É importante que nós o queiramos. Quem está a vir à casa pela primeira vez, ou alguém está a vir, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já conhece alguma coisa de espiritismo ou é a primeira vez? É a primeira vez. Primeira vez. Muito bem. Espero que saia daqui feliz. Está bem? Assim seja. Pode estar aqui uma oração. É isso mesmo. Que assim seja, é um voto. Isto é maravilhoso. É isso mesmo. Como é que se chama? Maria Natália. Ana Natália. Muito bem. Meus amigos, esta imagem que aqui está, eu gosto muito dela, né? Já perceberam? Alguns já notaram. Então a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. É esse o objetivo do lar. Confesso que, por aquilo que a gente vê no dia a dia, e não dá para negar, nem sempre se consegue alcançar isto. Mas é o nosso trabalho. Então, eu não sei se isso é bom ou é mau, mas acreditem, vai acontecer. Se não for nesta encarnação, será em outra. Porque a ideia, providência divina, as leis de Deus, trabalham em nosso favor, para que as nossas relações sejam de afeto e de amor. E se hoje, porventura, não conseguimos, não desanimem. A vida é eterna. E aquilo que nos parece hoje muito difícil, como é que pode tanta dureza dos corações? Tenhamos calma. Porque Jesus veio ter conosco e avisou-nos que as nossas dificuldades nas relações, ele não falou dessa maneira, surgem justamente pela dureza do nosso coração. Mas há um facto, é que a reencarnação, ela vai nos permitir muitas existências com o objetivo de nos libertarmos dessas amarras de zangas, diferenças, para que nós nos aproximemos. Está bem? Então, se não é uma realidade de hoje, será amanhã. Mas se é hoje, já sejamos gratos a Deus. Está bem? Então, hoje, nós vamos começar por notícias só. Está bem?
A proposta de hoje é tão boa, gente, mas só vou fazê-la no final, está bem? Por isso não saiam a meio, por favor. Então, vamos lá. Então, primeiras notícias. Relembrar a nossa biblioteca, que está disponível. Livros que desejem para o vosso conhecimento, está sempre à mão. Aqui o nosso canal do YouTube para reverem alguma coisa, enviarem para quem quiser algum tema, estejam à vontade. E depois o Facebook, para que nós estejamos a par das notícias dos nossos eventos, como é que está a programação da casa. Então inscrevam-se nestes dois, podem se inscrever também na biblioteca, levando um livro. E depois, como estamos a chegar num período muito bonito, lindíssimo, vamos recordar que há prendas que iluminam. Então Emmanuel, falando do livro, ele diz assim: todo livro digno de apreço é agente precioso que auxilia a viver e acertar. Bons livros são sempre muito bons. O livro espírita, no entanto, não apenas auxilia a viver e a acertar, mas igualmente a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. Então, muitas vezes estamos a ler para nos ajudar. É importante, é bom, é positivo. A literatura espírita leva-nos a que nos melhoremos para servir, porque essa é a proposta do Cristo. Tá bem? Então, chegando o Natal, se preferirem dar algo que ilumine, falem aqui na secretaria, olha, peçam dicas à nossa bibliotecária e, portanto, estejam à vontade. Tá bem? Fica aqui a dica não, isto é mesmo uma sugestão. Tá bem? Alguém já ofereceu livros espíritas? Já? Okay. O que a gente fica à espera quando entrega um livro espírita? Que as pessoas leiam e se modifiquem, não é? Não, não funciona assim. Vivamos como nos ensina a filosofia espírita e as pessoas terão curiosidade de perceber o que é que nos levou a pensar e agir de determinada forma, mais tranquila, mais serena. Então aí o livro, ele fará o seu efeito, porque a pessoa procurará ler. Nem sempre leem. Vou contar uma historinha para vocês, está bem? Eu, quando cheguei a Portugal, minha família é toda católica, eu também fui educado católico. Então o que é que eu fiz? Eu disse, já sei. Toda a gente me pergunta. Porque nós temos as nossas religiões, mas queremos saber o que é que se passa do lado de lá. Não é? E então toda a gente perguntava coisas. Não é? E o que é que eu fiz? Pensei assim, vou oferecer um livro para estas pessoas. Pensei, o livro dos Espíritos, assim, para conhecimento imediato, não será o adequado. Embora seja o livro base. É esse que a gente deve oferecer, não esquecer isso, está bem? Mas o que é que eu fiz assim? As pessoas gostam de ler histórias, era período do Natal, eu cheguei aqui no início de dezembro. Atenção, aí eu vim de férias, não estava a morar cá ainda. E ofereci o Nosso Lar. Ok? Ofereci o Nosso Lar. As pessoas não conseguiam passar do primeiro capítulo. Ficavam com medo. É verdade. E eu pensei, vou ter que perceber melhor que livros ofereço e em que patamar é que eu posso fazer. Então, fica aqui só esta sugestão. Querem oferecer o Nosso Lar? Ofereçam. Mas para quem já, pelo menos, buscou as primeiras linhas. Reencarnação, a bondade infinita de Deus, a imortalidade com individualidade após a morte. Só assim é que é possível que nós olhemos para aquela fase como uma fase que... Eu vou fazer a pergunta aqui a meio. Aquela fase do umbral, ela é negativa? Não. Muito bem. Pode assustar para quem não conhece, mas é uma grande bênção que Deus nos oferece para que nós encontremos a calma interior, desgastando o nosso orgulho e a nossa vaidade, para depois receber o tratamento que necessitamos, se for essa nossa fase de evolução. Então é mais simples perceber esse tipo de processo. Dito isto, não sou eu que vou dar a sugestão de leitura, está bem? Embora haja bastante coisa. Dito isto, quero passar aqui para outra notícia, que nesse caso é trabalho para todos. Está bem? É trabalho para todos. Então, o que é que nós temos? As cestas de afeto.
Nós fazemos todos os anos, a maior parte já sabe, mas nós fazemos todos os anos, para além de algum acompanhamento ao longo do ano, fazemos a oferta de cestas de afeto. Então é um conjunto de alimentos para alegrar e dar um pouco mais de estímulo no período do Natal, algo diferenciado. E é tão diferenciado que todas as cestas, para além de levar uma mensagem da casa, naturalmente, levam também os desenhos das crianças que aqui estudam na evangelização, conhecendo as coisas da espiritualidade, e elas fazem desenhos especificamente para a cesta, ou seja, pensando nas famílias que vão receber. Guardem isto, fixem o que eu acabei de dizer. As crianças fazem desenhos especificamente para ali, porque no final tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E vocês vão dizer, estranho a meio. No final vão se perceber. Está bem? Então, eu coloquei ali até 7 de setembro. Por quê? Perdão. Não, 7 de setembro é feriado no Brasil. Não é? Dia da Independência. Enganei-me em alguma coisa? Não. Só na data, né? Então, por que 7 de setembro? Aliás, dezembro. Eu acho que eu estou no feriado, eu fixei feriado. Não me leve a mal, a gente gosta de feriado. Então, 7 de dezembro. Porque as cestas serão elaboradas na semana a seguir, no sábado. Ora, há toda uma logística de distribuição. Vamos contar isto muito rapidamente. Então, todos os alimentos são colocados nesta sala e as crianças, com os jovens, fazem grupos e vão elaborando as cestas. Ora, para isso nós temos que ter já tudo organizado. Eles recebem uma folhinha com aquela cesta de afeto. Para quem, não é para quem é, porque aqui mantemos a privacidade. Mas coloca-se a letra A. Então eles andam por aqui a buscar os alimentos, a elaborar aquelas cestas. Muitas vezes é mais 2 ou 3 caixas. Então, nessa organização nós precisamos já ter preparado todo o estoque de material que vai ser distribuído. Está bem? Por isso é que está ali até o dia 7 de dezembro. Não se enganem, está bem? Já se enganaram hoje de manhã, não se enganem outra vez, está bem? Do que consiste? O que consiste isto? Nós estamos a pedir que todos colaboremos, trazendo o quê? Bens alimentares, não perecíveis. Pensem numa cesta de Natal. Pode ser arroz, farinha, alegria, massa, um chocolate ou outro. Não tragam muito chocolate, está bem? Que depois come, se achar. Pensem no vosso Natal. E digam, o que é que gostaria? Disto, de azeite, vinho não. Bebidas alcoólicas não colocamos de todo, está bem? Nem de nenhuma espécie, está bem? Então pensar nesta lógica de preparar as cestas. Para quem não puder, eu prefiro sinceramente que as pessoas vão buscar e tragam, porque é um movimento, está bem? Mas se não puderem fazer, ou se quiserem colaborar de outra maneira, todas as cestas levam uma peça de bacalhau cortada direitinho. Daí um dos motivos também para não deixar para outro fim de semana, porque senão ia-se fazer no fim de semana, ia-se distribuir na segunda e na terça, está em cima do Natal, não dá para demolhar o bacalhau. Não dá, não funciona. Então, o que acontece? Quem quiser colaborar monetariamente, diz, olha, está aqui uma verba, isto é para auxiliar na aquisição do bacalhau. Então, nós encomendamos para o próprio dia, no dia anterior, esse bacalhau para depois ser distribuído. Está bem? Então, quem quiser colaborar dessa maneira, tudo bem. Está bem? E como vem, não se enganem também, 7 de dezembro, o período. Tá bom? Combinado? Essas notícias estão dadas e agora vamos para o nosso estudo. Alguma dúvida aqui? Até aqui não? Tudo bem. Estamos a estudar a Gênese. Ok? Na semana passada o Alexandre falou sobre... Tudo bem. Tudo bem. A Gênese. Neste mesmo capítulo. Nós não vamos terminar o capítulo. Ele está estruturado desta maneira. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Estamos a tratar dos fluidos. Vimos isto tudo, vista espiritual, psíquica, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações. E vamos falar sobre o quê? Manifestações físicas, mediunidade. Depois, obsessões e possessões. Eu digo-vos o seguinte, é mais simples falar disto, porque nós conhecemos,
do que disto. Porque, apesar de conhecermos, envolve ciência. Eu não sou doutorado em física ou química, mas estudamos a doutrina espírita. E é muito interessante que nós observamos que, estudando a doutrina espírita, com as mais recentes descobertas, que vamos avaliando também na área da ciência, vamos correlacionando coisas e vemos como elas se encaixam. E aí recordamos-nos de Jesus. Jesus disse-nos assim: vós não compreendeis aquilo que eu digo. Então eu vou vos enviar um Consolador. Ele ficará convosco até o fim dos tempos. Vocês não o verão, mas ele ficará convosco até o fim dos tempos. Então estamos a falar da doutrina espírita, que vem trazer uma luz espiritual, um ponto de vista espiritual sobre estas realidades que nós estamos a assistir no cotidiano, mas que Jesus não conseguiria explicar. Por quê? Desculpa, Jesus. Jesus conseguiria. Nós aqui não íamos entender nada. Tá bem? Então hoje estamos a falar sobre fluidos e compreendemos melhor, inclusive, o que Jesus fez. Os ditos milagres. Tá bem? Que área é que estamos a falar? Da área, neste momento, dos fenómenos de efeitos físicos. A mediunidade. Okay? Eu vou ler, vou deixar as dúvidas surgirem, e elas surgem, mas Allan Kardec, mais à frente, no outro slide, vai nos dizer algo muito interessante. Então, quando estamos no fenómeno, vamos a Paris, vamos à África do Sul, vamos aos Estados Unidos, New York, andamos no Brasil, andamos pelo mundo todo. Rússia, Argélia, no mundo todo, acontecer em simultâneo. Só estou a citar estes porque destes temos mais mensagens. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. Ou seja, nesse caso ele está a falar de uma força mecânica que nós estudamos. Nós não vemos o ar a projetar força para criar empuxo para um avião. Mas sabemos que é assim que funciona. Mas não vemos o ar. Okay? Esta é a primeira nota que ele está a dizer, que quando uma mesa se levanta numa atividade mediúnica e ela se eleva, é uma espécie de fluido que se interpenetra no objeto e que o eleva. Até aqui tudo bem? Aliás, que permite que ele seja elevado. Assim é mais correto. Até aqui tudo bem? Pois ele diz: o fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Até aqui eu estou a ler, eu sou muito crítico das coisas, estou a dizer, mas esta é uma mecânica física. Eu, apesar de não ver o ar, apercebo-me que ele existe. Tudo bem. Ele diz: quando fica pregado ao solo, ou seja, o objeto não consegue ser levantado, pode haver 10, 20 pessoas ou 30, não conseguem levantá-la. Quando fica pregado ao solo e ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sobre a qual se fez o vácuo, não há aqui mais que simples comparações. Perdão, eu não vou ler aqui ainda. Vamos voltar aqui, manter a ideia. Ou seja, quando nós colocamos uma campânula, pode ser industrial e pode ser pequenina, a ciência, os cientistas fazem isso, na escola, tem vários aprendizados, em que nós temos um objeto dentro de uma embalagem, vamos chamar assim, normalmente para experimentos face de vidro, para ser visual, e tira-se o ar, ou seja, provoca-se ali uma situação de vácuo. O que acontece? O objeto ou fica preso nas laterais, ou no fundo, ou até, curiosamente, quando se faz essa experiência, por exemplo, com um balão, uma bexiga, né? Elástica, o que acontece é que ela se expande para que a parte mais densa encoste nos vidros. Então é o que ele está a dizer. Até aqui, nós conseguimos perceber, né? Ou seja, interpenetra uma... Quer dizer, conseguimos perceber, gente. Vamos falar sobre isso, está bem? Interpenetra um fluido que torna leve ou um que fixe a mesa. Até aqui é interessante, né?
Está aqui dá duas explicações, vamos perceber melhor. Só que Allan Kardec diz isto, que vocês já leram, de propósito, para se adiantar ao que eu vou ler. Né? Quem é que leu o que está a seguir? Toda a gente, claro. Né? Aqui é a inteligência e a sabedoria de Allan Kardec. Ele diz assim, não há aqui, nessas duas comparações, mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Portanto, a causa não é o vácuo e a causa não é a pressão aerodinâmica. Ele só está a comparar para nos trazer uma ideia de como é que isto acontece. Muito bem. Precisamos falar um pouco sobre fluidos antes de avançarmos. Ou seja, já conhecemos os dois factos que ele vai falar. Primeiro conceito, assim simples, não disse, não estamos na área da física, mas de forma simples, para que todos estejamos na mesma linha. Nós não temos propriamente, na própria ciência até, palavras para definir a diferença entre elementos. Conhecemos vários elementos, mas as suas correlações, os seus estados, nós temos dificuldade em perceber muitas vezes. Então o que acontece? Por exemplo, a pedra, ela é um fluido. Depende do estado que ela se apresenta. Bom, esta é a ideia. Toda a matéria, toda a matéria é fluido. Toda a matéria é fluido. Ou seja, toda ela é alterável, toda ela é maleável. Depende, no caso da pedra, por exemplo, depende da sua temperatura. Se nós tivermos a ver magma a sair de um vulcão, ela é líquida. Tudo bem? Ou seja, então quando falamos de fluidos, não falamos de coisas que estão a andar por aí fora. Não, é só matéria. Okay? Agora, a matéria tem inúmeros estados. Um desses estados, que é aquele que nos interessa nesse tipo de processo, é muito, mas muito rarefeito. Ou seja, dificilmente nós vamos conseguir, nos tempos atuais, observar isto. Por exemplo, no caso de um médium vidente, quando ele vê um espírito, ele não está a ver um espírito, isso aqui é curioso. Ele está a ver o corpo espiritual do espírito. Olha o preciosismo. É chato isto, mas é verdade. Ah, mas se o médium disser assim, estou a ver um espírito, nós vamos dizer, não, você está a ver o corpo espiritual dele. Não, gente, não é nada disso. É só para perceber o detalhe. Por quê? Porque o espírito, ele é formado de alguma coisa, mas nós nem temos terminologia para isso. Volta e meia, porque a gente diz, é uma fagulha, uma centelha divina. Tudo bem, é uma palavra, ou são conceitos, apenas para nos dar uma ideia da sua leveza e do quanto nós o desconhecemos. Mas, entretanto, a matéria, ela pode ser trabalhada desde o seu início. Hoje nós temos o nosso sistema europeu em busca de encontrar aquilo que se chama o bosão de Higgs, que é a teoria que nos diz que tudo isto que nós estamos aqui a ver, seja material, seja físico, provém sempre de um único elemento, que é o elemento primordial. Depois ele vai sofrendo alterações através de agregações. E o interessante são essas agregações, vamos falar já sobre elas. Então vamos formando corpos cada vez mais complexos. Por exemplo, o oxigênio, o átomo do oxigênio, ele é um elemento simples. Na nossa terminologia pode ser, até uns anos atrás era. Né? A gente estudava na escola, há muitos anos atrás, que o átomo era o ser indivisível do elemento e por aí fora. Gente, mas a pessoa está a dizer, não é? Só que lá tem elétrons, né? Tem íons, tem uma série de elementos no próprio átomo. Aí tem que desmontá-lo. Espera aí, se eu estou a ver um elétron, ele é formado do quê? E vamos então remontando. É o que estamos a fazer. Ora, este processo nos diz que todos os fluidos, que toda a matéria é fluido. Toda a matéria. Então, o capítulo fala sobre os fluidos. Então, é a interferência espiritual na matéria. Rarefeita. Por quê? Porque eu falei agora, né, quando o médium vê um espírito. Né? Todos estamos a ver os espíritos. O médium está a ver. Né? A não ser que seja efeito físico. Né? O médium está a ver. Nós não estamos a ver o espírito. Mas o médium está. Por quê? Porque ele tem uma capacidade, moralmente não quer dizer que é melhor do que ninguém, atenção, ele tem uma capacidade de ver o que nós não vemos. Por quê? Porque aquela matéria é rarefeita.
Para nós. Para nós é rarefeita. Para a espiritualidade ela é densa. É a mesma coisa o som. Nós temos há um som, nós não o ouvimos, mas o animal ouve. E o que é que nós dizemos? Não tem ruído nenhum. Para mim, não. Mas para o animal tem. Então é esta descoberta que nós vamos apercebendo que quando a espiritualidade nos fala de elementos que se interpenetram, não é porque eu não vejo que o meu raciocínio não me leva a perceber que ele existe. Tudo bem? Como é que isso funciona? Ué, a luz acendeu, não acendeu? Por quê? Porque eu apaguei primeiro, né? Espera aí. Eu sei que ela acende. E eu sei o que fazer. Eu só venho aqui, aperto o botão e ela acende. Agora, quantos de nós sabemos o que é necessário para que ela acenda? O que é que eu estou a ver neste processo? Nada. Eu só estou a ver a luz. Ou seja, se a mesa se mover, eu consigo perceber por algumas ideias porque é que isto acontece. Mas eu não sei fazer. Entretanto, eu acredito que a luz acendeu, porque eu estou a ver acender. Se a mesa se move, eu estou a vê-la a mover-se. Okay? Então aqui é preciso desmontar estas ideias para que a coisa fique simples. Estamos a falar de matéria. Essas comparações que Allan Kardec faz é para que nós tenhamos a noção de que isto acontece e que existe. Alguma dúvida? Comentem, por favor, está bem? Ou algum complemento. E Allan Kardec continua. Compreende-se depois do que fica dito que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Então, e vai falar aqui à frente, né? Se uma pessoa levita, acreditam que as pessoas se levitam? O que é a levitação? Sim, okay. Há muitos testemunhos desses, estão escritos, quer na doutrina católica, ao longo dos tempos, está bem? Então, o mesmo elemento que eleva esta mesa é o mesmo que levita alguma pessoa. Sempre a mesma lei. Então, se eu vejo um fenômeno, o que eu posso fazer? Não é obrigatório. O que eu posso fazer? Pensar, isto é um milagre. O milagre é uma derrogação das leis. E aí fica encerrado o assunto. Aquilo é um milagre, eu viro costas, olha, é uma derrogação das leis. Entretanto, se eu olho para aquilo e digo assim, isto aconteceu como? Por que também? E aí eu começo a buscar uma solução prática para essas realidades. Ou seja, eu não vou negar que a mesa se elevou. Eu vou procurar perceber por que ela se elevou. Allan Kardec faz isso. Né? Quando o convidam, né? Olha, vamos ver ali a comunicação dos espíritos, as mesas se movem, as cestas escrevem, aquela coisa toda. E ele diz, né? Quando uma mesa, me provarem que uma mesa tem cérebro e músculos para responder a alguma pergunta, então aí acreditarei. Até lá não passa de brincadeira. Mas ele apercebeu-se que não era a mesa que falava, não era a mesa que se movimentava, que dava respostas. Era outra força. Era a força espiritual. Até aqui tudo bem? Allan Kardec agora vai fazer assim alguns comentários. Né? São notas. Né? Por quê? Porque ele lança a ideia e depois vai fazer aqui alguns comentários. Tal o princípio dos fenômenos de trazimento. Ou seja, nós estamos aqui... eu não sei se alguém já teve situações dessas. Eu já tive. Alguém já teve? O objeto está à nossa frente, a gente fecha a porta, né? Nesse caso comigo foi no carro, a gente fecha a porta, já vou lá buscar, e não está lá? Já aconteceu? Nunca! Gente, é muito divertido, porque as pessoas ficam aborrecidas, pensam que envelheceram, onde é que eu estava com a minha cabeça, outros não, têm certeza do que fizeram, e não foi nenhum lapso. E há outros casos em que um objeto que estava desaparecido há não sei quanto tempo, a não ser que haja alguém lá em casa a fazer brincadeiras, ele aparece à nossa frente. Quer dizer, alguém está sempre a fazer brincadeiras nesse caso. Nesse caso é a espiritualidade. Então o objeto aparece e a gente fica, mas onde é a procura disso tanto tempo? Estava aqui à minha frente. Só que nós sabemos que não estava. Eu poderia vos contar inúmeros casos que estão a acontecer hoje, de mediunidade, porque isto
Por que nós chamamos isto de trato de mediunidade? Porque há sempre um fluido próprio de cada um de nós que também doa essa energia para que isto aconteça com a ação espiritual, dos espíritos, se quisermos. Vou contar só um caso, tá bem? Só para colorir a coisa. Não foi comigo, foi com uma amiga nossa, espírita, que é um processo que acontece hoje, todos os dias, está acontecendo. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Então essa minha amiga foi a um sítio em que essa atividade de atividades físicas vai se trabalhando. Se for importante, eu também quero ouvir. Pode dizer. Está bem? Mas eu desliguei. Não se preocupe. Não se preocupe. Está tudo bem. Está tudo bem. Olha, foi um espírito ligado. Ligou-lhe o telemóvel. A Natália, não se preocupe, está tudo em casa. Então, o que acontece? Há uma senhora que ela recebe objetos do nada. Alguém já deve conhecer disto. Ela coloca assim um barril. Ela recebeu essa orientação. Ela tem poucos estudos e tudo. Ela foi aprendendo. Então, ela tem um barril em que hoje ela coloca assim muito algodão à volta, porque antes as coisas caíam e magoavam as pessoas. E através de um canal que não é visível, mas é mediúnico, ela recebe objetos. Recebe objetos da seguinte maneira. Então eu vou correlacionar, tá bem? Ela recebe objetos, não sabe de onde é que vem. Essa minha amiga foi pedir em favor do irmão que estava com uma série de problemas. O irmão teve um problema com um acidente de carro. Gente, não se assustem com o que eu vou dizer, tá bem? Recebe naquele tonel, que ainda é grande, um paralamas igualzinho ao do automóvel. Passou-se com ela diretamente. E está mais do que identificado, eu não vou dizer justificado, mas explicado, é noticiado, portanto há muitos registros. Mas a mensagem desse processo que eles recebem muitas vezes são muitos ossinhos. E as pessoas se percebem da parte do corpo que lhe dói. Então a espiritualidade materializa e transporta. Por isso que ele usa ali o trazimento, né? O termo é assim abrasileirado, é normal, porque é assim que está feita a tradução. Então aquilo que nos parece muito estranho está a acontecer. Está a acontecer. E eu vou dizer assim, não, isso não existe. Então vou lá ver. Vou lá ver acontecer, não tem problema nenhum. E Allan Kardec vai fazer aqui um alerta sobre essas coisas, está bem? E vamos acompanhar. Então, está no princípio dos fenômenos de trazimento. É a mesma coisa, é um fluido que transporta. Fenômeno este muito real, mas que não convém se admita senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Ou seja, eu sei que existe, mas cuidado com as fantasias. Está bem? Cuidado com as fantasias. Devem tomar-se em séria consideração a honradez, ou seja, a honra irrecusável da pessoa que as obtém, seu absoluto desinteresse material e moral e o concurso das circunstâncias acessórias, tudo o que está acontecendo à volta. Iluminação, franqueza. Franqueza é franquear o acesso ao processo, né? E o comportamento moral de quem faz. Mas se a pessoa for imoral, isso pode não acontecer? Não, pode acontecer, mas coloca-nos um alerta, pode querer nos enganar. Então, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Okay? Então, este é um fenômeno que pode perfeitamente ser utilizado para enganar. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos quando eles se deem com excessiva facilidade e ter por suspeitos os que se renovem com extrema frequência e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores, ou seja, os mágicos, né, fazem coisas mais extraordinárias. E fazem de cada uma, né? Quer dizer, como é que é possível, né? Okay? Não menos positivo é o facto do erguimento de uma pessoa. Mas tem que ser muito mais raro, porque mais difícil de ser imitado. Estamos aqui a falar de transporte da pessoa. Okay? São Francisco Xavier, nosso Francisco Xavier, levitava em momento de oração. E qual era a questão?
Aliás, eu estou dizendo isso, está registrado na própria história dita, grafada pelo próprio catolicismo, com muitos testemunhos, né? E outros também. Okay? E vamos falar aqui de algum processo. Vamos falar deste. Allan Kardec diz: é sabido que o Sr. Home, Daniel Douglas Home, se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala. Quem é esse senhor? É muito interessante. Daniel, ele era um médium de efeitos físicos, nascido na Escócia. O que é que eu vou chamar aqui mais a atenção? Ele foi procurado muitas vezes para receber dinheiro, para fazer espetáculos. Sempre recusou. Porque ele dizia que a minha missão é dar a conhecer outra realidade, a realidade espiritual. Só isso. Pessoa de fragilidade física, segundo Allan Kardec. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Allan Kardec reconhece nele um grande caráter na perspectiva da doação, sem qualquer interesse. Então ele fazia isto. Ele levitava com testemunhos, mas são tantos e tantos os fenômenos registrados. Até Arthur Conan Doyle, que é o autor daquele Sherlock Holmes, ele fez várias entrevistas, pesquisou, trabalhou com a história de Daniel, incluindo aqui com Kate King, com vários casos de manifestações físicas. E ele descreve, ele tem esses livros com os testemunhos. E aqui é interessante que há gente do céu, eu poderia contar tanta coisa que ele fazia, mas estamos a falar só da levitação. Há uma parte em que está testemunhado, registrado, em que ele está na sala. Aquilo causou um grande sufoco para as pessoas. Ele está na sala, fica deitado na posição horizontal e, sem ninguém lhe tocar, ele vai pela janela, sai pela janela, passa para outra janela e volta a entrar no edifício. Estamos a falar, eu não sei a altura, mas pelo desenho devia ser um terceiro andar ou coisa assim. Imaginem as pessoas angustiadas, não é? Como é que a gente veria um caso desse? Pessoas saírem assim no vazio, podem sentir, estejam à vontade, né? E voltar. Mas isso são fenômenos. A nós parece muito espantoso, né? Como é que é possível? A mesma lei. Interpenetração de fluidos. Tem influência de entidades espirituais? Sempre. São fenômenos produzidos através da troca de energias entre o encarnado e a manipulação dos fluidos mais rarefeitos para fazer esse fenômeno. Não era o Daniel que dizia assim: agora vou me levitar e vou passar por ali. Não, há todo um conjunto ali de auxílio no processo. Isto é só uma nota desta existência. Mas para quem for mais cético, porque eu disse agora há pouco que eu fui educado católico, né? Então, quando a gente é pequeno, a ideia é tudo milagres. Aconteceu com ele porque era com ele. Só que este não era católico. Aliás, perdão, é muito curioso já agora. Ele, por volta dos 50 e poucos anos, ele vai para Florença e Roma. E em Roma, resolve que vai ser católico. Apesar daqueles conhecimentos todos, ele disse: eu vou ser católico. Não tem mal ao mundo. Nessa altura, então, ele faz uma promessa. Diz: não, vou acabar com isso é do demônio. Então ele para com o processo. Só que o processo não parou com ele. Curioso, ou seja, passado um ano, a sua consciência lhe disse: não, você precisa anunciar estas coisas. Até pode ser católico, mas não pare de fazer isso, porque isso é um anúncio de uma vida espiritual superior que vai fazer com que as pessoas se apercebam de que o mundo é muito mais que isto. Então ele retoma. Está bem? Casimiro, esses fluidos que falam são aqueles que o Alexandre falou na semana passada, não é? Exatamente. Ectoplasma. Sim, ok. Era só para contar. São os mesmos fluidos, densidades diferentes. Depois, Allan Kardec vai buscar outro, né? Que neste caso é São Cupertino. A gente chama de São Cupertino, mas ele é José de Cupertino. Tá bem? Dizem que São Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o facto mais miraculoso com este do com o daquele. Ou seja, o que São Cupertino ou São José de Cupertino fazia não era diferente do que fazia Daniel. Simples assim. Esta é a lógica. Ou seja, não importa a religião.
A mediunidade e esses fenômenos não estão adstritos à nossa percepção do mundo. É verdade, acontece. E de muito acontece. Tá bem? Nesse caso, São Cupertino, aqui não dá para ver muito bem, mas é de 1613, o seu nascimento, em Cupertino, naturalmente, por isso é que leva esse nome. Tá bem? Então, estamos a falar do século XVII e estamos a falar do século XIX. 2 séculos depois, um é religioso, o outro tem religiosidade, que é diferente, mas o fenômeno é o mesmo. Ou seja, eu até posso negar. Diz, isso não acontece, isso é coisa do demônio. Se é coisa do demônio, São Cupertino não o faria. Tudo bem? Amigos comandantes? Como os fenômenos são semelhantes, ele está a falar das pancadas. Ou seja, os tais, estamos aqui parados e de repente, dão toques. Okay? Do nada. Tá bem? Não é, vocês estão a ver aqui. Foi um espírito que fez isto? Foi. Eu. Tenho energia densa. Fiz assim. Mas se eu não estivesse encarnado, um espírito, com a sua vontade, faria a mesma coisa. Faria, quer dizer, sim. Sem problema nenhum. Não façam. Tá bem? Mas poderia fazer sem problema nenhum. Okay? Porque a ideia é fluida. Tudo é matéria. Tá bem? Oh, perdão. Posso colocar uma questão? Olá. Quando acontecem estes fenómenos, por exemplo, em casa, podemos ou devemos acudir a bons espíritos, maus espíritos, ou avisos, avisos no sentido da pessoa estar atenta a alguma coisa que nos queiram comunicar, intuir? Perfeito. Essa é a pergunta. Sempre procurando, em primeiro lugar, em situações destas, descartar qualquer possibilidade na parte elétrica. Por exemplo, quem tem casas de madeira, elas vão fazendo ruído naturalmente com a alteração da umidade e temperatura. Há partes mais antigas da casa que se ressentem disso e fazem barulhos. Ou seja, tirando essa perspectiva, ou seja, já descartei isto, e os ruídos são regulares ou irregulares, mas com uma constância, ou seja, eu tenho um padrão. A partir daí eu consigo perceber que, já descartando a parte física das coisas, eu consigo... Está bom. Eu consigo perceber que há um elemento espiritual ali naquele movimento. Tudo bem. Agora vem sim a pergunta, não é? Os espíritos que fazem isto são espíritos mais densos, mais no nosso patamar. O que não significa que sejam maus espíritos. É como, por exemplo, um soldado. Ele não é um general, ele não está no topo, mas obedece ordens do general. Percebe a ideia? Ou seja, se uma entidade faz esses movimentos, chama a atenção, pode ser para, se for uma coisa perturbadora, então estamos diante de alguém que nos quer tirar do sério, quer nos confrontar. Se for algo que a gente vai ouvindo, é um chamamento muitas vezes, para que nós nos apercebamos de que há algo mais e procuremos respostas. Quando procuramos respostas, percebemos que a espiritualidade existe, que não é mal, que no fundo depende muito da nossa relação, da lei da afinidade. Então nós vamos crescendo com isto. Allan Kardec estava a escrever uma parte, eu não me lembro qual era o livro, ele estava a escrever na calada da noite e foi interrompido algumas vezes com batidas. Allan Kardec não tinha aquela mediunidade ostensiva, né? Tinha muita intuição e por aí fora, mas não conhecemos uma mediunidade ostensiva, de psicofonia e coisas do gênero. E ele, aconteceu uma vez, aconteceu duas, e ele percebeu-se que o que ele estava a escrever não era coerente, então ele retificou aquele processo. Na reunião mediúnica a seguir, ele diz, olha, houve uns barulhos assim, assado, e o espírito respondeu, porque tu estavas a fazer errado. Não era por ali. Daí, quando você retificou, os barulhos pararam. Entende? Ou seja, estamos a falar de uma coisa elevada, positiva, mas que não é feita por um espírito luminar. É feita pelos nossos espíritos, ou espíritos familiares. Nossos não são nossos, né? Por espíritos familiares, pessoas que nos querem bem. Tá bem? Ou seja, não é, ai, tive batidas, minha casa está assombrada. Gente, não trabalha pela negativa, nunca façam isso. É sempre um chamamento. Tá bem? Tudo bem? Tem que ouvir alguma coisa.
Então, quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, em qualquer lugar, porque às vezes o som é difuso. A gente não sabe de onde é que veio, só escuta o som. Okay? Não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido, energia, matéria. Sempre lembrar isso, ok? Ele enviou matéria sobre o ponto de onde vem o ruído, um jato de... Perdão, deixa eu voltar lá atrás. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. O que ele quer dizer com choque elétrico? Ele não está falando da nossa eletricidade por aí fora. É um aspecto magnético que cria vibração do lado de cá, em coisas mais densas, que provocam um som, porque senão nós não ouviríamos. Ou seja, essa energia, esse fluido, essa matéria tão rarefeita, ela incide sobre a matéria mais densa. Daí poder levantar a mesa, daí poder fazer barulho. Reparem que é sempre a mesma coisa. Não tem aqui diferença. Há um facto muito interessante. Eu até se calhar... Eu vou terminar aqui e vou citar um caso que é muito simples da gente perceber isto. Está bem? Simples para mim. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Ou seja, se eu fizer um movimento, tem um som. Porque eu consigo fazer, porque eu tenho matéria. Os espíritos manipulam também a matéria e fazem o som. É tão simples quanto isso, não tem segredo nenhum. Está bem? Ora, há uma vontade que é do espírito. Há uma situação que ela é muito esclarecedora, que é aquela em que o espírito toca um piano, as pessoas estão à mesa e o piano começa a tocar. E as teclas descem. Não é só o som do piano. As teclas descem. E o espírito que está a fazer aquilo é chamado. Olha, como é que você fez aquilo? Ou seja, através da mediunidade, está bem? Fala com o médium e o médium transmite o que o espírito está a dizer. E é perguntado ao espírito, através do médium, olha, como é que você tocou o piano? Isso é fácil, eu vou lá, toco, ponho o dedo e toco. Boa, excelente, boa explicação. Allan Kardec, eu penso que não ficaria muito satisfeito ainda com isso, mas vem São Luís e diz, calma, este espírito que está a dizer que ele põe o dedo e toca, ele não está querendo enganar ninguém, mas ele está enganado. Por que ele está enganado? Porque ele vai lá e põe o dedo e toca. Mas não é ele colocar o dedo que faz com que as teclas desçam. É a mente dele, a vontade dele, que vai arregimentar esse fluido e vai fazer com que as teclas desçam. O apoio da mão é psicológico, porque não é com os dedos que ele toca. É com essa energia rarefeita que vai se juntar à matéria e vai fazer com que a tecla desça. Isto é São Luís a explicar. E agora... Não vai ser agora, vai ser no final. Vamos fazer a tal correlação, está bem? Até aqui tudo bem? Ou seja, o espírito, ele não vem, pega as coisas. Ele junta o tal fluido e envia, né? Como ele diz ali atrás, né? Ele coloca a sua vontade, ele não usa o termo, né? Mas ele dirige sobre o ponto aquela energia. Porque a sua mente o quer. Porque a sua mente o quer. Registrem isto, sabe? Nós, espíritos encarnados, também podemos usar o mesmo método para, por exemplo, ajudar uma pessoa, não é? Com a nossa vontade. Todo o mote do trabalho é esse. Porque saber coisas é fácil. Nós vamos chegar lá. Está bem? Perceberam o que a Sara disse? Peraí, se um espírito pode movimentar energias, eu também sou um espírito. Eu também posso movimentar. Né? Grande lógica é esta. Fenômeno muito frequente, aqui já na última parte, né? Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha. Isto é um tópico interessante para a gente perceber como é que as coisas funcionam. Sara, quando eu chegar no momento das reflexões, não esqueça daquilo que disse. Está bem? Então, fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar, ou seja, ele não conhece aquela língua, mas está a escrever ou a falar naquela língua. Oralmente ou por escrito. Assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Okay? Catarina, eu acho que já passei por uma situação dessas.
Você passou vários. Mas vou, avanço. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever. Ou seja, o médium começa a escrever, ele nem sabia ler e escrever, mas começa a escrever. De outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou arte musical. E na vossa mente está a pergunta, mas isso não é um fenômeno inteligente? Mas ele está a falar de mediunidade de efeitos físicos. Não é? Mas ele explica. Isto acontece, né? Ele diz, ocorre frequentemente o facto de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, que por ele se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Eu não conheço a pessoa, ela desencarnou, e através da mediunidade eu escrevo com a grafia dela. E até assino o nome. Gente, tantos casos destes, é só procurar, tá bem? Que não vai dar tempo hoje, ok? Posso falar de Chico Xavier, posso falar de Divaldo, posso falar de tantos outros médiuns a fazer isto. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva. Guiando-se-lhe a mão, pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Meu filho, vamos fazer o A. Vamos juntar o B. Percebe? É o que está a dizer. Allan Kardec faz comparações dessas que simplificam o processo. Ou seja, o espírito está sob... Aliás, o médium está sob a ação do espírito que lhe conduz o processo. Ok? Pode-se dessa maneira então conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Até aqui é o fenômeno físico. Okay? Se lhe pegar na mão, se for ditar, é inteligência. Né? Se lhe pegar na mão, é físico, porque está a conduzir. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns que, para eles, mais não são do que instrumentos passivos. Ou seja, o médium é a ferramenta. Ok? Tudo bem? Nessa manifestação da escrita, por exemplo, em que ela é mecânica. Muitas vezes, vocês já viram... Quem é que já viu as obras de Gasparetto, por exemplo? Já viram? Alguns trabalhos? O que acontece? Ele está a conversar com alguém e a pintura está a ser feita. E está com os pés, com os dois pés e com as mãos a fazer 4 pinturas, nesse caso eram as pinturas, todas diferentes ao mesmo tempo. E está a conversar com o entrevistador. Ou seja, é ele que está a fazer aquilo? Não, ele é só um sujeito passivo. Né? E que cada um utiliza um braço. É impressionante que as pinturas saem de forma diferente, com estruturas diferentes, com temas diferentes, e é ele ali só. Ou seja, os espíritos estão a promover o conhecimento da espiritualidade através de um trabalho mediúnico. Tá bem? Não são mais do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium... aqui é que é lindo, né? Tá bem? Fixem nisso. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente. Escreva João e Manuel. Se eu souber escrever, eu escrevo João e Manuel. Se eu não souber, tem que ser letra a letra ou mecânico. Perceberam a ideia? Se ele sabe ler e escrever, é fácil. Então ele diz, o trabalho se torna mais fácil e mais rápido ao espírito. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. Passa a ser um fenômeno inteligente. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Ou seja, está no bojo, está no conjunto das ideias. O espírito quer transmitir uma mensagem, elas já lá estão, é só ir buscar. Tudo bem? Mas se ele não conhecer, passa a ser mais mecânico o processo. Tudo bem? Por exemplo, vai citar aqui um exemplo. Se ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. Daí Francisco Xavier, na escola, pequenito, ainda aprender a ler e escrever, fazia poemas.
Ele não tinha lido poemas, mas escrevia-os. Porquê? Porque era da alma dele esse conhecimento e os espíritos queriam também transmitir esse tipo de conteúdo. A língua que ele hoje ignora pode ter sido familiar noutra existência, dom de maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua, porque já está nele. É só ir buscar nos arquivos. Nós não esquecemos nada, está bem? É só para vos dizer que nós não esquecemos nada. Simples. Agora está aqui o detalhe. Por favor. Teve um médium no Brasil, ele já é falecido. Eu não vou me recordar agora o nome dele, mas ele era um médium receitista. Ou seja, né, fazia indicação medicamentosa para os necessitados. Num dado... Oi? Não. Num dado momento, o mentor dele orientou que ele teria que se atualizar com os medicamentos novos que estavam surgindo à época, para que ele conseguisse passar as receitas com os nomes corretos do medicamento. Então ele teve que fazer uma pausa da mediunidade dele, estudar os novos medicamentos que estavam ocorrendo à época, para depois prosseguir na ação. Olha, eu desconheço esse exemplo, é excelente, é mesmo que está aqui. Se você já conhece o conceito, o espírito... Eu não me recordo o nome dele, ele já é... Vamos pesquisar, olha, fica aqui o desafio para encontrar isso. Eu não conheço essa história, essa passagem, mas é muito interessante. É exatamente o que está aqui. Correlacionou mesmo muito bem, é isto. Agora, gente, reflexões. Muito bem. Eu estou... Atenção, se minha esposa ver essa gravação, ela vai falar qualquer coisa. Eu estou na cozinha. Estou a preparar um estrugido. Atenção que não faz mal nenhum, está bem? Qual é o meu pensamento? Eu desejo que isto saiba bem. Eu desejo que aqueles que estão em casa se satisfaçam com este sabor. Eu quero o bem. Não é? A Manuela pode explicar bem isto, né? Depois ela explica para vocês. Então a gente quer o bem. O que é que está a acontecer aqui? Não é só o estrugido que está lá. É o amor que se coloca nas coisas. É esse fluido que nós colocamos para tornar as coisas luminosas. Quando pensamos em nós, com saúde, nós iluminamos célula a célula do nosso corpo, para que elas retomem sempre a sua harmonia. Ora, então, o que estamos aqui a falar de fluidos que podem levantar uma mesa de forma mais simples, podem transformar um alimento. Como podem melhorar toda a água que está na canalização da casa. Para que quando eu a sorva, seja através de um alimento preparado ou a água diretamente, eu sorva do melhor pensamento. O inverso também é verdade. Mas eu não quero falar sobre isso. Porque isso é fácil. Agora, falar sobre o nosso potencial de autoajuda no conceito de sermos melhores serve para que nós compreendamos que esses fluidos são movimentados com uma grande força que se chama vontade. É aí que ela se modifica. E todos temos esse poder. Jesus, não querendo deixar passar este momento, disse-nos: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E Jesus curou cegos, paralíticos, os que estavam doentes com lepra. Ele fez aquilo tudo. Nós também podemos. Mas ainda não temos a confiança necessária e o foco com o projetado para alcançar esses objetivos. Mas estamos a aprender. E fazemos-lo de forma tão natural. Um filho magoa-se, caiu, fez um arranhão. Ele é pequenito. A gente vai dizer, não chora, levanta-te, não sei o que mais. A mãe, e agora eu vou dizer aí, atenção, não é sempre assim, está bem? A mãe, amorosa, diz, anda cá meu filhinho, passa. Soprou. O que é que nós vamos dizer? Olha, está a lançar bactérias para a ferida. Deus do céu. Aquele gesto está com vontade de que a dor passe e que a ferida se cure. Isso é um passe magnético, se quisermos, é um passe. É a nossa doação. Nós podemos fazer isso
tempo todo temos uma pessoa distante, que está doente, que nós queremos que ela esteja bem. Gente, é só parar. Guardar um tempo para nós. Mentalizá-la. Doar energia. Vê-la saudável. E ela está a receber. E muitas vezes nós passamos angustiados. O que eu vou fazer? Está sozinha, a pessoa ali, está lá, eu não consigo ajudar. Gente, para. Aproveita esses instrumentos que vamos tendo conhecimento e utiliza. É tão simples quanto isto. Garanto-vos uma coisa. Depois de doar essa energia, nós ficamos mais felizes, mais leves. Porque quando fazemos isto, entramos na sintonia do amor, da doação. E os nossos benfeitores, que estão sempre conosco, em sintonia, não tem que andar do nosso lado também, ok? Não façam isso com eles. Até tenho pena do meu. Mas quando nós fazemos isto, esta sintonia existe. E aí nós somos intuídos para fazer melhor, para observar que se eu visitei alguém no hospital e ofereci a flor para a pessoa que eu fui visitar, ao lado tem outra. Então eu não levo uma flor, levo duas. E é assim que funciona. Simples. Então, este conhecimento, ele só faz sentido para a vida prática. Conhecer as coisas da espiritualidade responsabiliza-nos de maneira positiva. Nós somos deuses. Nós temos esse poder. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos perceber que aquelas crianças, fixaram? Aquelas crianças, quando estão esse fim de semana, uma criança trouxe para outra um desenho que fez durante a semana toda. Sabem aqueles desenhos muito pequeninos que formam imagens? Uma criança teve a semana toda a fazer um desenho para outra criança. Isso é só para perceber. Quando se desperta o amor e a vontade de fazer o bem para o outro, nós temos essa capacidade. Então, esses desenhos para cestas de afeto têm esse foco. A criança está a desenhar e está a falar com ela, olha, a família vai receber, as crianças que lá estão vão ficar felizes. Os adultos, porque às vezes estão sozinhos, vão olhar para aquilo e vão pensar. Interessante. E sabe o que acontece conosco, adultos? A pessoa nem vai olhar. Não é verdade. Por quê? Porque quando receber aquilo, vai ser um gesto de alegria, uma luz que vai acender no coração da pessoa. E quem é que está ao lado dela? Os benfeitores espirituais, que vão intuir naquele momento uma reflexão. Então a vida é positiva, o universo conspira a nosso favor, porque Deus é nosso Pai. Ele nos ama. Estas leis que nós tivemos a ver, elas servem para que nós sejamos artífices da nossa própria vida. Então é esta a mensagem. É este o mote deste encontro, em que estamos a falar de fluidos, fenómenos e por aí fora, mas tudo isto para explicar que nós temos essa capacidade. E estejamos em que religião estiver, ou sejamos ateus. O importante é isto, é que nós temos essa capacidade e vamos usá-la de forma saudável. Então, estamos a sofrer porque alguém partiu, estamos a sofrer porque alguém está doente, vamos doar o nosso melhor. Porque nós amamos. E isto preenche. O afeto que nos completa é aquele que nós damos, não é o que recebemos. O que recebemos nos alimenta, mas não nos completa. É o que nós doamos. Então nós vamos encerrar o trabalho. Joaquim. Só para... Posso abrir um parênteses? Claro, Até porque se aproxima a hora do almoço e se calhar alguns de nós vão para a cozinha. Muito bem, grande Joaquim. Concordo plenamente que realmente com amor, se a gente se entrega com amor à confessão, as coisas vão correr bem. Mas atenção a esse amor, porque a gente às vezes tanto se preocupa, tanto está a querer fazer as coisas bem, que estraga. Estraga se esquecer o sal. Mais um condimento, mais não sei o quê, aqueles pormenores todos. Portanto, o amor aqui neste caso, quanto a mim, tem que ser QB. Não, é diferente. Não tem nada a ver com o amor, meu. Ok. Está só na refeição, não é, Joaquim? Ok. Muito bem.
É preciso um pouco de jeito também, não é, Joaquim? O amor conta, mas é preciso jeito. Querem ver como a gente resolve? Vou brincar com o Joaquim e com o processo. Não perdendo o foco desse nosso poder, que é, querida, o arroz está maravilhoso. E às vezes Um pouco não de está. sal. Está muito bom. Ao invés de está sem sal. Porque quando eu digo isto, eu mesmo prejudico o alimento. Prejudico o ambiente. Vejam o nosso poder nas palavras, nas emoções. Tá bem? Há muita coisinha pequenina que nós fazemos no dia a dia e no final não estamos, ao final não estamos a utilizar o nosso potencial de doação, de fraternidade e companheirismo. Tá bem? Então vamos fazê-lo. Esta é a proposta para este domingo, para esta semana, tá bem? Para este Natal. E é isto, gente. Muito obrigado por nos terem ouvido. Vamos encerrar. Pensamentos. Aí alguém ia pensar que quer dizer alguma coisa. Ou diga agora, ou então vamos encerrar mesmo. Faz favor. É só um testemunho que você falou da importância desse olhar infantil que muda no cenário. Eu gerencio um ambiente comercial. Então chegou lá uma família para jantar e eu estava tendo um dia ruim, muito ruim. Nunca vi essa família, era um casal com 4 filhos. Isso me emociona muito ainda. Eu estava tendo o mesmo dia ruim, tinha sido maltratada por uma cliente, um dia muito difícil. Ou seja, o Eu ambiente tentando à manter o volta. equilíbrio para gerir aquela situação. E eu fui atender essa mesa com muito carinho, com muito cuidado, percebi que as crianças estavam alvoroçadas, servimos imediatamente a refeição, tudo certo. E no final, quando o casal se levantou para ir embora, a mãe me chamou que o menino queria falar comigo. Um menino de 5 a 6 anos. E ele então trouxe um desenho que era eu, da maneira dele, e a mãe deve ter ditado para ele escrever. Perguntou meu nome e botou, Márcia, a comida estava muito boa, e um coraçãozinho. E coincidentemente o nome dele era Gabriel. Eu falei, foi um anjo Gabriel que veio nessa noite. E aquele desenho que está até hoje lá na minha sala, mudou toda a minha perspectiva da noite. Aquilo veio como uma iluminação assim, e depois eles voltaram e é muito engraçado, quando eu falo engraçado, no sentido de que a gente às vezes não presta atenção no detalhe. Tem a ver com a palestra de hoje, que eu estou me emocionando do início ao fim, porque os recados vêm, né, nos desenhos. Então eu fico imaginando essas famílias que vão receber esse desenho, independente da cesta física, o quanto que aquele menino foi Natal para mim naquele dia. Uma criança de 6 anos que eu nunca tinha visto, entendeu? No meio daquela confusão, pensa num restaurante lotado, e ele para para fazer um desenho para dizer para mim que a comida estava muito boa. Aquilo foi assim, então acontece. E a gente às vezes não está atento. Mudou a minha história naquele dia, a minha percepção. Virar todo testemunho dessa força. De uma coisa simples, transforma vidas. Obrigado, tá bem? Nós vamos orar. E diante do testemunho destas nossas experiências e disto que a espiritualidade nos traz, nosso coração só pode ser grato. Nós, neste momento, conseguimos apenas doar luz e paz. Cada um de nós o faz. Chico Xavier, certa feita, diante de uma senhora, teve um drama familiar muito difícil, não vou relatá-lo, mas muito doloroso. Chico Xavier ouviu-a, emocionou-se, suas lágrimas verteram e ela pediu-lhe palavras de consolo que lhe pudessem permitir diminuir aquela dor. E Chico abraça e chora com ela. E diz que há palavras que muitas vezes não servem de consolo, por isso ele juntava as lágrimas dele, as dela, num profundo abraço, em que imaginamos o amor de Chico
a entregar-lhe aquela luz para aliviar aquele coração sofrido. E hoje nós o faremos. Vamos abrir o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser, como quem estende os braços e deixa que a luz flua. Mestre querido, nós te rogamos no início deste encontro que aquilo que de bom produzíssemos alcançasse outros que necessitassem mais do que nós. É facto que somos os primeiros beneficiados ao emanar esta gratidão, que todos em uníssono, a um só pensamento, a um só sentimento, conseguimos fazer agora. Mentalizemos essa luz a fluir de cada um de nós. Deixemo-nos envolver por este clima de paz. Não há pressas. Se a pressa obstar a nossa libertação, paremos alguns segundos. Preparemos-nos e deixemos fluir esta luz de gratidão. Mestre querido, após este pedido, reforçamos a ideia. Somos gratos pela oportunidade. A vida nos tem sorrido tanto, apresentando-nos dificuldades grandes para que nós cresçamos, para que aprendamos a doar desta luz que tu em tempos também disseste: a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. É essa luz que buscamos agora, essa paz de consciência. A consciência de quem procura fazer o bem, mas a consciência de quem sabe, de quem aprende. Porque servindo Jesus, iluminamos a nossa própria vida e vemos os resultados na vida de nossos semelhantes. Ah, a paz. Vamos doar aqueles que estiverem na nossa mente, aos seres amados. Ah, meus amores, verificamos que a paz que agora conquistamos, mesmo que momentânea, chega a esses corações que sorriem porque em sintonia, porque se abalam, pois que estão em tratamento, e recebem este nosso afeto. Em especial, Jesus, que esta boa energia de gratidão alcance aqueles que ainda lutam contra o bem e não compreendem o teu convite. Abençoa o Senhor, mesmo que não nos desejem o bem. Se um dia caminhamos arduamente, se um tempo foi difícil, hoje aqui estamos para doar. E a outros irmãos nossos que vêm a caminho, uns para servir, outros para serem atendidos. Só o amor constrói. Quem ama, liberta nas suas opções. Por isso, Jesus, procuramos neste momento amar desinteressadamente, como fizestes conosco, visitando-nos nas nossas dificuldades, mostrando-nos o caminho, deixando o perfume do teu amor para que cada um de nós, em seu momento, despertasse na consciência. Abençoa-nos este dia, esta semana, a nossa vida, e continua a abençoar a humanidade,
como tens feito até hoje. E assim, Mestre amado, encerramos o encontro desta manhã, desejando que estes eflúvios permaneçam conosco, em nossos lares, em nossas relações, na força interior que todos procuramos despertar. E que assim seja, Mestre.